E quem está agora aqui no estúdio do Bom Dia Paraná para conversar com a gente é o educador Marcos Meyer, que vai falar sobre emoções. Agora, nessa época, o clima de fim de ano desperta vários tipos de emoções. Bom dia. Bom dia. Veja, as emoções que a gente percebe que a gente pode ensinar para as crianças tem a ver com as frustrações que a gente tem das coisas que a gente deveria ter feito esse ano e ansiedade em relação ao que vai acontecer no ano que vem. E a gente pode ensinar às crianças o que a gente está sentindo. E isso é importantíssimo fazer. Por quê? Uma criança que percebe, que sabe qual é a sensação, qual é o sentimento, qual é a emoção que eu estou sentindo, ela vai desenvolvendo uma percepção do entorno muito importante para que ela daí possa reconhecer as próprias emoções. Então, por exemplo, se eu estou com medo, ou estou angustiado, estou com ansiedade, eu tenho que falar para a criança, filho, eu estou meio ansioso, eu não sei se eu vou ser demitido ou não. Pode falar para a criança. Mas isso só vai deixar ela insegura? Ela fica mais insegura vendo que você não está bem, sem ter informação nenhuma, do que saber o que está acontecendo. Então, quando a gente fala isso, a criança já sabe, esse tipo de comportamento é ansiedade. Aí ela própria começa a utilizar na linguagem dela, eu estou ansioso. É bem bonitinho de ver isso acontecendo, mas acontece mesmo. Agora, quando a gente sempre diz assim para a criança, filho, sai daqui, eu estou cansado, não quero brincar. Não tenho nada. Não tenho nada. Maquia Não, tá tudo bem, né? não tem nada, eu estou cansado. Sempre é cansado. Aí a criança não identifica a diferença entre frustração, ansiedade, medo, angústia, não sabe fazer diferença nenhuma. E aí ela não identifica nela própria, aí fica difícil de expressar. E quem não sabe expressar as emoções, não sabe controlar. É por isso que a gente vê tanta criança fazendo birra, manha ou tendo estouros emocionais em situações que se pensa, mas só por isso está fazendo um dramalhão desse? É justamente a criança que não aprende sobre as próprias emoções. E é importante também, Marcos, dominar na criança esses sentimentos, essas sensações, de repente, olha, você está assim porque você está com sono, ou você está cansado, você está bravo. Importante isso também. Exatamente, a gente tem que ajudar a criança a perceber qual é a emoção que ela está sentindo. Então, por exemplo, a criança já são 10 horas da noite, ela está cansada, irritada, com sono e tal, aí você pede alguma coisa para ela te ajudar a guardar os brinquedos, ela começa a chorar e ficar revoltada e brigar. Daí você pensa, mas eu só pedi para juntar o brinquedo, por que ela está desse jeito? É claro que nós adultos sabemos, por causa de tudo isso, está com sono, está cansado, está irritado. Então o que a gente fala para a criança? Olha, você está assim, você está bravo porque está com sono, está irritado, está cansado. Então você fala, você expressa o que a criança está sentindo. Daí a criança vai aumentando essa capacidade de percepção sobre si mesma e sobre as outras pessoas. Inclusive uma das características, por exemplo, do bullying, que a gente tem estudado nas escolas, é que muitas crianças praticam o bullying porque não fazem ideia da dor que a outra criança sente. Ela não se sensibiliza com essa dor do outro. Mas por que não? Porque não entende, não consegue perceber. Não é bem verdade. É sim, isso tem muito a ver. Então a gente precisa ensinar as crianças a ter empatia pela outra criança. Mas como que a gente faz isso? Ela precisa primeiro reconhecer nela. Reconhece nela as próprias emoções. Aí ela sabe, puxa, ela está com dor, está sofrendo, ela está triste, está revoltada, ela está se sentindo excluída, ela está se sentindo isolada, porque ela sabe o que é isso. Agora, se eu não sei que tipo de sentimento eu tenho, não vou descobrir isso na outra com facilidade, de forma nenhuma. A gente falava também da questão das emoções nessa época do ano, né? Fim de ano, como a gente sabe, é cercado, dotado de expectativas, né? O que eu não fiz nesse ano, o que eu vou fazer no ano que vem. Mas como passar isso para a criança da melhor forma? A gente sabe que renovar é importante, mas também eu posso tentar fazer hoje, né? Por que eu preciso esperar para o ano que vem? Uma das características da maturidade emocional é a pessoa reconhecer a sua própria responsabilidade tanto no fracasso quanto na vitória. Então, por exemplo, a criança passou de ano. Tem que parabenizar, que legal que você passou e tal. Mas o que a gente faz com a criança? A gente normalmente diz assim, olha que bom, Deus te ajudou, te abençoou e tal. Aí a criança fica pensando que passar de ano é responsabilidade de Deus.
E aí ela não estuda de forma adequada. Você tem que dizer para a criança, olha, você passou porque eu vi você entregar as lições, você estudou, você pegou o livro, fez todas as lições de casa, mais uma parabéns. vez, nominar. Isso, você nomina isso. Aí a criança sabe, você agradece a Deus por Ele ter te permitido aprender. Aí mas você fez todo o teu esforço para aprender. E aí você passou de ano. Porque senão o que vai acontecer nesse novo ano que está chegando? Novamente, a criança não vai fazer lição, não vai estudar, daí vira o desespero no final de ano e aquela tentativa de correria para ver se dá para passar, ver se ainda dá para aproveitar alguma coisa. Para que tanto sofrimento? Começa desde agora já a fazer a coisa certa. E a coisa certa é responsabilizar a criança pelas conquistas e pelos fracassos. Se não foi bem nessa prova, você não estudou, você ficou no celular o tempo todo, então vamos mudar esse comportamento e vamos começar a agir de forma correta. Muito se discute em relação a presentear as crianças por essas situações, né? Como, por exemplo, você falou, uma criança que passou de ano. Olha, está aqui um presente. É interessante isso? Não, porque é a responsabilidade da criança passar de ano. Por quê? Veja uma criança, por exemplo, fazendo uma prova de matemática. Ai, meu Deus, se errar isso aqui, vou perder tal presente. É uma pressão a mais. É mais um fator de ansiedade. Não precisa. Se você pedir para a criança mostrar todo dia a lição de casa, se você exigir do seu filho todo dia que sente e faça a lição, sente, estude, leia um pedaço do livro, qual é a consequência disso? Ir bem em todas as provas. E a consequência geral, passar de ano. Então, não posso ficar prometendo uma coisa lá no final do ano e não fazer nada durante o ano. Então, eu não estou nem aí com meu filho, nem olho, não acompanho, não faço nada. Aí, no final do ano, eu pergunto, e aí, filho, vai passar? Lembra do presente. Mas aí não adianta mais, já não dá mais tempo de aprender. Não faz sentido. Então, a gente tem que acompanhar o dia a dia. Isso dá muito mais resultado lá no final do ano. E aí, o contrário, a criança que não foi muito bem, como ajudá-la a lidar com as frustrações, assim, nesse sentido? Normalmente, essas frustrações são resultado de falta de responsabilidade e de planejamento. Eu tenho uma ilustração nas minhas palestras para pais que é assim, a minha empregada diz, acabou o gás, vamos trocar, pega o outro botijão também está vazio. Mas ninguém me avisou antes e tem que esperar acabar para daí pensar em comprar. E aí a gente vai nas lojas... A lógica é a mesma. Ela é a mesma. Você vai nas lojas, vai pedir Por exemplo, tem muitos quiosques de sorvete, você pede um sorvete lá. Eu quero um com creme e chocolate. Chocolate não tem. Acabou como? De repente, quando está um certo tempo, assim, já não dá para fazer o pedido, é total falta de planejamento. E aí você vê isso direto em todos os lugares. Por quê? Porque as pessoas não aprendem a se planejar. E isso a gente pode ensinar para as crianças. Vai ter que aprender a planejar. O que você quer? Que nota você quer tirar? Eu quero tirar 10. Então vamos fazer um planejamento de como que a gente tira 10. E aí essas frustrações de quando não deu certo, a gente tem que fazer uma revisão. Por que não deu certo? Esse ano qual era o teu objetivo? O meu objetivo era tal. E deu certo? Funcionou? Não, eu fiquei abaixo do que eu gostaria. Por quê? Você estudou bastante, não estudou? Você fez a tua parte, não fez? Essa revisão é muito importante para fazer o quê? Mudanças no futuro e não para buscar culpado. Nos relacionamentos a dois, a tal da DR, discutir relação, tem um objetivo, buscar culpado. Vamos trocar isso, vamos mudar para AP, acertar os ponteiros. Daqui para frente, vamos acertar. Filho, daqui para frente, vamos fazer certo? Em vez de ficar pegando no pé, criticando, dando castigo por causa do passado. Não, deixa para trás. Daqui para frente, vamos acertar? Vamos. Então, vamos planejar como vai ser. E aí dá certo. Adorei. DR não mais, é AP, a partir de agora. Exatamente. Você falou da questão das consequências. Isso é interessante também, mostrar tanto no lado bom quanto no lado que não é tão bom, as consequências de algumas atitudes e trabalhando isso na criança? Exatamente. Veja, uma criança que deixa os brinquedos todos espalhados. Aí um dia você está andando, pisa num e esmaga. Eu não quero fazer isso, eu não quero trazer uma tristeza para o meu filho. Daí qual a minha tendência? Substituir o brinquedo porque fui eu que quebrei. Não, eu quebrei porque ele deixou no lugar errado. Então eu chamo o meu filho e digo, olha filho, me desculpa, eu quebrei, não vou trocar porque você sabe, você que deixou fora do lugar. Aí a criança começa a perceber
que as decisões que ela toma ou a falta de decisão tem consequência. Mas a criança está chorando pela perda de um brinquedo, não é hora de ficar dando bronca, pôr o dedo no nariz e aumentar esse problema. Pega no colo, deixa chorar, ela já está sofrendo por causa da perda. Não amplie esse sofrimento, mas faça ela perceber que aquilo aconteceu por causa dela. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. No estúdio do Bom Dia Paraná. Bom dia, Marcos.